Boa noite, mais uma aula nossa aqui de ventilação industrial. Na nossa aula de hoje, que por coincidência é a última, a gente vai ter só uma revisão de tudo aquilo que foi passado por vocês, só para lembrar o que vai cair na sua prova colegiada, que envolve toda a nossa matéria. E relembrar algumas coisinhas para o trabalho também. Então, eu vou passar muito rapidamente por cada tema que a gente viu, para que a gente consiga lembrar os principais tópicos disso aí. Beleza. Então, lá na nossa primeira aula, vimos aí o que era um sistema de ventilação, para que ele servia, qual que é o propósito da nossa ventilação. A gente viu que esse propósito é renovar o ar de um ambiente industrial, é deixar o ar num nível de conforto e segurança para os trabalhadores ali dentro. Beleza. Vimos, então, que a ventilação industrial está praticamente presente em muitas coisas da nossa vida, tanto no processo industrial, quanto controle ambiental, ou não que seja industrial também, que seja só para o conforto do ser humano, vimos isso que é bem aplicado. Controle de qualidade do ar, que é a premissa básica, né, da ventilação. Então, o que é ventilar? Termo técnico. É trocar o ar de um recinto fechado. A gente tem a ventilação natural e a ventilação forçada. Na ventilação forçada, a gente estuda lá aquela local exaustora e a geral diluidora. Então, o objetivo aqui vai ser sempre manter a pureza do ar. Porque se você está no ambiente industrial, você tem a geração de contaminantes. Com essa geração de contaminantes ali dentro, você pode prejudicar a saúde, o conforto de quem está ali próximo. Então, por isso a gente utiliza a ventilação para controlar isso. Beleza, então vimos aqui quais eram as nossas aplicações, o controle de contaminante, de temperatura, prevenção de fogo. Outra coisa também, a gente tem que prevenir o lançamento de contaminantes na atmosfera, sempre da melhor forma possível. Vimos o que faz cada um dos componentes, né, que a gente vai estudar um pouquinho. Vou citar de novo para vocês mais para frente. Classifiquei com vocês quais eram os tipos de ventilação mais utilizados para a gente. Então, a gente tinha a ventilação local exaustora, que é aquela que você tem a localização exata de onde está seu contaminante, ele está confinado. Se o seu contaminante está confinado, você consegue utilizar essa ventilação local, porque você sabe onde que ele está, então você vai colocar seu sistema de ventilação, seu captor, bem perto desse seu contaminante. Esse aqui é um exemplo de ventilação local exaustora. Temos a geral diluidora, a ventilação geral diluidora é aquela que a gente não consegue encontrar qual que é a fonte principal de contaminação. A gente vê que o ambiente está contaminado, mas não conseguimos ver exatamente onde que a gente pode isolar isso. Então, por isso, a gente utiliza esse sistema de classificação da ventilação geral diluidora, que vai trocar o ar como um todo. A gente pega um ar menos contaminado de fora e troca com o ar que está contaminado de dentro. Essa é a ventilação geral diluidora. Aqui um exemplo para vocês. Beleza. Vimos quais eram as medidas de controle também, para que a gente conseguisse fazer um bom projeto, né? Por exemplo, o que você vai fazer primeiro? Trabalhe no layout da fábrica. Muda ali as coisas que estão contaminando mais seu ambiente, deixa elas juntas para você isolar essa parte da contaminação. Depois você pode substituir algum material que seja mais nocivo por outro, modificar algum processo, um método de trabalho que esteja gerando bastante. E aqui, ó, enclausuramento é aquilo que eu falei para vocês, muda o layout, junta o máximo possível dos contaminantes para que você consiga trabalhar da melhor forma. E depois disso tudo, se você não ainda precisa fazer um projeto, aí você vai partir para o projeto da ventilação local exaustora, para a ventilação geral, e também usar EPIs nos casos que sejam necessários.
que a gente viu também? O que é o padrão nosso? O que a gente utiliza de mais importante? A vazão de ar. A nossa vazão de ar é o fator de projeto aqui mais importante. A gente sabe que tem que, para entrar uma quantidade de ar, tem que sair aquela mesma quantidade de ar. Porque senão a gente gera um ambiente com mais pressão ou menos pressão. Aqui. Beleza. Então, o que é composto o nosso ar? Nosso ar, ele é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, que é o que a gente respira e faz a célula trabalhar, e 1% disso aí vai ser o resto, que vai ser dióxido de carbono, argônio, vapor de água e qualquer outros gases que tenham na atmosfera. O que a gente fala? Quer dizer que qualquer substância que não esteja aqui é chamada de contaminante. Ou qualquer dessas substâncias em excesso também é chamada de contaminante. Não importa se eu tiver um ambiente com muito oxigênio, eu também tenho um ambiente contaminado. Porque pode ter algum perigo de explosão e você não quer que tenha tanto oxigênio na sua atmosfera. Beleza, vimos aqui quais são as origens mais comuns dos contaminantes. A gente tem a origem da manufatura, por exemplo, tem a solda, corte, fundição, tem os tratamentos superficiais, que é solvente, jateamento, que é isso aqui que está na figura, transferência de particulado através de esteira, esses locais que trabalham com grãos têm muita necessidade de um sistema de ventilação por causa disso. Vimos quais são as classificações dos contaminantes, então tem um nome para cada um. Tem os gases, que são substâncias gasosas, afastadas do ponto de condensação. Tem os vapores, que também são gasosas, só que são próximas do ponto de condensação. Tem os particulados, que têm tamanhos diversos. E quando esses particulados são menores do que 100 micrômetros, eles são chamados de aerossóis. Esses aerossóis, eles são divididos de novo. Então, tem o fumo, que é menor a 1 micrômetro, tem as poeiras, que vem da desintegração mecânica, o fumo vem da solda, do corte, da fusão, as fumaças vêm da combustão incompleta, então, o que sai do motor do processo da combustão é uma fumaça. Tem as névoas também, que é partículas líquidas. Tem os organismos vivos, por exemplo, o pólen das plantas. E o que a gente viu aqui? A gente tem que ficar abaixo do nível de tolerância admitido para cada aplicação. Então, a NR15, lá no anexo 11, fala quais são os limites de concentração para alguns agentes químicos e no anexo 12 para poeiras minerais. Então, se a gente ficar abaixo desse nível de concentração, tá ok, seu sistema está bem dimensionado. Se estiver acima, você pode tomar multa e também prejudicar o trabalhador que está ali dentro. Temos duas formas de medir a exposição do trabalhador no contaminante, que é o tempo médio, que é aquele que ele fica bastante tempo sobre aquele contaminante, e aquele short term, que é do tempo de exposição curta, que você vai ter uma exposição muito rápida, só que num contaminante muito concentrado. Então, tem esses dois tipos aqui que a gente tem que levar em consideração. Nossos limites de tolerância, então, como que a gente calcula para ver se está ok? Pega lá a concentração de cada um das substâncias, dividido pela concentração permitida na atmosfera. Se isso tudo der menor ou igual a 1, tá ok. Aí, se não der, a gente tem que fazer um projeto melhor. Beleza. Então, vimos como é que
partículas se comportavam. No caso aqui, a resistência ao escoamento, que gera o arrasto sobre a partícula. Consideramos a partícula como sendo uma partícula esférica, calculamos a força de arrasto aqui. Vimos que tem aqui 3 fases do arrasto, onde tem a crise do arrasto aqui na fase 3. As 3 regiões, tem a laminar, tem a região de transição e a região turbulenta. Cada uma delas vai gerar para a gente esse fator aqui, CR, diferente, para a gente inserir nas nossas equações. Isso aqui já é parte do projeto de vocês também. Ou seja, se você tiver no valor aqui menor que 10 à quinta, você vai conseguir descrever as 3 regiões com essa equação. Então, se você consegue escrever essas 3 regiões, depois você substitui na fórmula para você conseguir pegar a equação específica para cada caso que você estiver analisando. Beleza. Então, vimos aqui como é que era o movimento das partículas, né? Como que a gente conseguia calcular também através da fórmula de Stokes, de acordo com o diâmetro da nossa partícula, a força de impulso, força de arrasto e a força de gravidade aqui numa partícula. A partir disso, a gente determina aqui com a força peso, qual que é o impulso, qual que é a força de arrasto. Fazemos o equilíbrio de forças, então, para determinar qual que é a velocidade terminal da partícula. Então, aqui nossa velocidade terminal, que é importante ser calculada. Quando você tem o regime laminar, essa equação fica desse tipo. Se for no regime transitório, fica assim. Se for no regime turbulento, eu lembro que eu fiz um exercício com vocês também para mostrar isso. Beleza, então fizemos esses exemplos, ok. Os exemplos estão aí. Lembrem de ver nossas aulas, todas lá disponíveis no YouTube. Agora, bora para ventilação geral diluidora. Ventilação geral diluidora. Essa geral é aquela que a gente vai minimizar a concentração que está distribuída durante todo o nosso ambiente. Então, temos ali não temos a localização exata de onde estão os contaminantes, e por isso a gente utiliza essa ventilação geral para diluir como um todo. Qual que é o método que você tem trocas de ar? Você tem troca de ar por infiltração. Infiltração é aquele movimento que você não controla. Por exemplo, uma abertura, um buraco, alguma falha, uma janela que você deixou aberta sem querer. Então, isso são infiltrações. Ou abrir a porta quando você não está esperando. Isso são infiltrações de ar. Já a ventilação vai ser o deslocamento controlado de ar com aberturas específicas. Então, aqui os nossos exemplos, infiltrações, porta aberta, janela quebrada, e a ventilação em si, que ela significa para a gente. Vimos aqui como que a movimentação de ar acontece. Ela pode acontecer por um diferencial de pressão, ocasionada pela ação do vento, entre o ar externo e interno, isso é a ventilação natural, a mais simples de todas, e também por uma diferença de pressão que seja através da ação de um ventilador. E isso vai ser uma ventilação mecânica, que no caso aqui a gente vai analisar primeiro essa ventilação mecânica. Que engraçado. O título disso aqui tudo está errado, mas tudo bem. Então, vamos ver aqui quais são os principais componentes de um sistema de ventilação. A gente tem a tomada do ar externo, através de uma abertura aqui de tomada de ar. Temos um filtro aqui, que geralmente é para bloquear
partículas aí externas. Às vezes você nem precisa disso, depende de onde você está instalado. Se você está instalado num lugar que só tem terra do lado, eu diria que é bom você ter um filtro. Temos aqui o ventilador de insuflamento, temos também os dutos, as bocas de insuflamento, as bocas de exaustão e o ventilador de exaustão. Isso aqui é como se fosse uma média de todos os sistemas aí gerais de lidores. Mas não é só isso que acontece. Então, esses aqui são os nossos elementos, um sistema de ventilação geral diluidor instalado aqui nessa casa, onde você tem o sistema de insuflamento e o de exaustão, a tubulação, os sistemas aqui, os captores também, para que você tenha a exaustão em cada um dos quartos, por isso que é geral. O que é o sistema de insuflamento? O sistema de insuflamento tem a função de sugar o ar externo. E ele vai ser sugado do ar externo e jogado no ar interno, no ambiente interno. O que você vai fazer? Se você quiser reduzir a temperatura, o sistema de insuflamento não vai permitir isso, porque a temperatura de fora da sua casa é aquela temperatura mínima que você vai conseguir, porque você está pegando o ar de fora com a temperatura até de fora e não vai conseguir fazer essa troca de ar. Okay. Temos aqui um efeito do jato de ar, então a gente vê que se eu estiver succionando, eu preciso de uma velocidade muito maior do que eu estiver soprando. Quando eu estou succionando, num diâmetro D, a minha velocidade já cai 10 vezes aqui, ó. Já, se eu estiver soprando numa distância de 30 diâmetros, eu ainda tenho 10 vezes a menos a velocidade que saiu ali do tubo. Quais são os tipos de ventilação geral? Tem a por insuflamento, que a sua pressão interna é maior do que a pressão externa. Tem um sistema de exaustão, que a pressão interna é menor do que a pressão externa. Nesse caso aqui, ó, a exaustão que está funcionando e não o insuflamento. E temos um misto, que é os dois, que é um mix aí dos dois. Pode ser um ou pode ser outro, dependendo do que você queira. Esse aqui é um sistema de exaustão, ele está jogando para fora o ar. Já no insuflamento, ele está jogando para dentro o ar. A gente vê que esse diferencial de pressão é responsável por esse movimento. Temos que tentar evitar as fugas de ar, né, através das frestas. Evitar o fenômeno da infiltração. Já na ventilação por exaustão, a gente viu que ele, ao contrário do insuflamento, né, ele succiona o ar que está ali dentro e joga para fora. Esse aqui é um exemplo. E o terceiro tipo é o tipo misto. Você pode querer uma pressão positiva quanto negativa, dependendo do caso que você esteja projetando. Um exemplo que utiliza isso bastante, de positiva e negativa, são cozinhas, porque você precisa dar uma pressão positiva para um aspecto e uma pressão negativa para outro. Por exemplo, você não pode deixar que o ambiente fique muito quente, mas também você não pode deixar que o seu ambiente vizinho seja contaminado pela fumaça que é gerada ali na cozinha. Então, aqui, ó, exemplo. Banheiros e cozinhas ficam mais negativos, mas cozinha tem positivo e negativo também. É misto. E já, se você não quiser contaminar o ambiente
que mantém o ambiente estéril, né? Que não seja contaminado pela vizinhança. Se a gente está fazendo testes aqui de alta precisão, a gente utiliza uma pressão positiva, que nem aqui no caso de laboratórios. Que é o exemplo das cozinhas, que você tem tanto o insuflamento quanto a exaustão. Os dois trabalhando juntos. Mas é claro que com a exaustão você não está jogando no ambiente ali dos clientes, né? Está jogando em outro lugar. E essa tabelinha aí para ver a pressão de cada um deles. Outra coisa que é interessante é que no sistema de exaustão você consegue ter um controle, não consegue ter o controle. Já no sistema de insuflamento você consegue ter o controle porque você coloca um filtro ali antes de pegar o ar do ambiente externo. Vimos aqui o fator de mistura, a diluição de contaminante dentro do nosso ambiente, remoção de calor sensível, penetração de calor pela cobertura. A gente fez o exercício disso, temos toda a base para calcular isso também. Ok. Então, vimos aqui qual que é a vazão recomendável para cada tipo de aplicação, qual a concentração de pessoas que possam estar fumando, nesse caso aqui, uma ração de ar por pessoa, quanto de ar que a gente precisa para ser confortável, com muita gente fumando, pouca gente, ou ninguém. Quantas trocas de ar por hora a gente precisa ter para deixar o ambiente confortável. Fizemos alguns exercícios também. Vimos a ventilação natural. Ventilação natural é aquela que a gente não utiliza do equipamento mecânico. A gente utiliza esse tipo de ventilação em edifícios que sejam industriais ou públicos, habitações, garagens. É o mais indicado. Tanto que eu coloquei na prova lá para vocês isso da garagem, que o mais indicado porque é o mais barato. Se você não tem uma garagem fechada, você não vai precisar de um equipamento mecânico. Foi mal, hein, gente? Trabalhei aqui. A gente utiliza do diferencial da pressão ali dos ventos para ter uma diferença de pressão na entrada, diferença de pressão na saída, e a gente vai calcular qual que é a altura e o tamanho das aberturas e saídas de ar, para que a gente dimensione bem o nosso sistema. Só que tem um porém. Os resultados da ventilação natural são bem variáveis, porque a quantidade de vento no dia não é constante. Então, você tem que sempre projetar para uma condição pior, para que te atenda nesses dias. Aqui é o efeito do diferencial de pressão, de acordo com a ação da temperatura, a ação do vento e a ação da temperatura e do vento. O que é importante para a gente? Olhando o vento, a velocidade média, qual que é a direção predominante. Se você tem algum edifício na proximidade,
que possa bloquear esse vento, então isso é importante também. É um fator para vocês analisarem até lá no trabalho. Vimos aqui que era o coeficiente de pressão, que está relacionado à orientação do vento. A partir disso, a gente calculou aqui esse nosso coeficiente de pressão, através da pressão de velocidade. Essa pressão de velocidade a gente utilizou tanto aqui quanto em diversas outras partes da nossa disciplina. Que vimos aqui como que a gente calcula as entradas e saídas de ar, através do diferencial de pressão da entrada e saída, a vazão de ar, disso aí. Cada tipo de abertura, se for uma veneziana, se for uma porta basculante, uma abertura com borda viva, tudo isso vai ter um coeficiente de vazão diferente. Os layouts mais indicados para que a gente tenha uma ventilação natural, tanto para residências quanto para galpões, são os melhores para a gente. E qual que era o algoritmo de cálculo? Então, a gente quer calcular qual é a altura, quais são as aberturas, para que a gente consiga calcular e fazer o nosso projeto. Então, a partir disso, a gente tem as propriedades ali do ar, né? A temperatura, a pressão P0 vai ser pressão efetiva ali interna. As outras pressões são as pressões das entradas e saídas, tanto aqui quanto aqui em cima. A gente vai utilizar as hipóteses simplificativas de regime permanente, é o mais importante. Então, se a gente não conhecer a temperatura média interna, que eu acho difícil, sendo que dá para você utilizar um termômetro para isso, você vai estimar. Depois disso, você calcula as pressões externas do vento e do desnível. Desnível é aquela altura, através dessa fórmula. Depois você vai expressar as pressões internas também, através dessa diferença de altura. Faz o ΔP, que é esse P menos o outro. A gente faz a somatória, então, dos nossos fluxos de massa ali dentro. Calcula a vazão de ar. Calculando a vazão de ar, a gente, então, por fim, você consegue ver se está ok. Se tiver ok, tudo bem. Se não tiver ok, se os resultados não estiverem batendo, é um processo iterativo. Você vai lá, substitui a fórmula da área para você encontrar qual que é o tamanho das aberturas. Então, temos aqui, ó, por fim das áreas. Isso aí que eu tinha falado já. A área de entrada e a área de saída, para que a gente consiga calcular no final das contas. Se você for utilizar um sistema de ventilação natural, você tem que calcular essas áreas. Vimos as recomendações, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso projeto, né? Que é maximizar as distâncias verticais, também evitar projetos com pavilhões com grandes vãos entre as paredes, proteger de ação contrária de vento ali na sua entrada e saída de ar. Também, ó, que a área de entrada de ar seja aproximadamente o dobro da área de saída. Aqui, ó, então, a gente viu, a gente tem que aumentar a vazão de ar de acordo com a proporção da área de entrada e saída. A gente vê que quando ela é o dobro, é 2, já começa a ser bom. Mas antes que isso, você ter uma vazão muito pequena. Vamos lá para local exaustora.
Na local exaustora, a gente sabe exatamente onde está o contaminante. Por isso, eu consigo direcionar o meu projeto para aquele local em específico. Então, temos aqui a entrada, o nosso captor, os dutos, o filtro, que pode estar em outros locais também, o ventilador e a descarga. Então, o primeiro deles é o captor, que a gente estudou separadamente. É aquele ponto de entrada que vai capturar o contaminante. A geometria dele vai ser influenciada de acordo com o contaminante. Nosso projeto vai ser de acordo com isso. Esse aqui é um captor. Por exemplo, essas coifas aí de fogão é um captor. Beleza. Temos os dutos, que é simplesmente o elemento de conexão dos captores com as outras partes da sua ventilação. Temos o ventilador, que é o equipamento mecânico que fornece energia para o escoamento de ar, que promove essa troca de volumes de ar aí dentro. Esse aqui é a nossa tubulação, esse aqui é um exemplo de ventilador, que a gente viu separadamente também. O coletor, que é aquele elemento filtrante, que ele vai remover o ar com uma certa eficiência. Ele vai controlar a poluição, controlar o contaminante que vai ser jogado na atmosfera. Esse aqui é o D. Dois tipos aqui. Beleza, então a gente tem... qual é o problema inicial? A gente tem exatamente o local onde tem contaminante e a fábrica está toda contaminada. Aí você pode colocar um sistema local para pegar todo esse contaminante e jogar na atmosfera. Por isso, aí você vai ter uma atmosfera contaminada. Aí você adota a solução de um coletor. Com esse coletor, você trata esse contaminante aqui e não joga na atmosfera toda essa poluição. Isso. A gente viu que tinha dois tipos, os unitários e os centrais. O sistema central é aquele grandão, que geralmente utiliza em fábricas maiores. O sistema unitário é aquele que utiliza para aplicações bem específicas. Aqui é um unitário, que nem tem lá no nosso laboratório de processo de fabricação. Então, tem as vantagens e desvantagens de cada um. O unitário é mais barato, só que você tem um custo de manutenção maior, custo de operação maior também. A área dele vai ser maior, porque você vai ter que ter uma máquina grande para cada equipamento que você vai utilizar. Já os centrais, eles são muito caros inicialmente, você vai precisar de um projeto, mas só que são melhores em outros casos também. Então, vimos aqui quais são os princípios gerais da ventilação local exaustora. Primeiro deles, o que vocês não escreveram na prova, enclausurar ao máximo a fonte de contaminante. Isso aqui é o primeiro princípio. Sempre identificar o nosso contaminante. Exemplo nessa câmara aqui de pintura. Depois, instalar o captor mais próximo da fonte de contaminante. Quanto mais próximo, menos vazão você vai precisar. Menos energia gasta. Outra coisa, também instalar o sistema de modo que não prejudique o trabalhador com fluxo de contaminante vindo na direção dele. Tirar vantagem também do movimento do contaminante, é interessante. Induzir uma velocidade de captura que seja suficiente. Porque se você tiver uma velocidade de captura baixa, você vai perder o contaminante aí dentro do ambiente. Repartir de maneira uniforme a velocidade de aspiração, compensar saídas de ar por entrada. Então, se você sai com um fluxo de ar, tem que entrar com mais um fluxo de ar. Evitar correntes de ar que não sejam no sentido para ajudar o nosso fluxo. Então, colocam as paredes, coisas assim. Também não pegar ar contaminado externo, pegar ar sempre o mais puro possível.
Vimos aqui os tipos de captores. Tem o captor enclausurante, que a gente enclausura aqui o nosso contaminante, só tem frestas para entrada e saída de ar. Tem o tipo de cabine, é aquele que tem uma parede toda aberta, nesse caso aqui. E tem o captor externo. Isso aqui é mais comum para a gente ver e projetar, que não envolve a fonte, né? Beleza. Então, temos aqui as velocidades de captura que são recomendadas para cada tipo. Então, poeiras tóxicas aqui tem a velocidade de captura. Cada tipo de aplicação tem aqui ó, a velocidade que você pode utilizar. Então, o seu problema pode começar por aqui, através da velocidade de captura, e assim calcular o restante do seu caso. Cada um tem uma velocidade certa, você pode pegar a média ou a máxima. Eu diria que se você trabalhar com a máxima é melhor. Se você trabalha com a máxima, você está tentando sempre trabalhar na melhor eficiência possível. Então, cada tipo de exemplo aqui ó, vai ser uma velocidade diferente. Prestem atenção nisso na hora de fazer o projeto. Ok. Então, vimos aqui como é que eram os captores, como é que fazia um experimento para determinar a velocidade de captura de um captor. Cada tipo de abertura, a gente utiliza uma vazão para calcular. Então, se for do tipo de fresta, fresta flangeada, todos são diferentes. Lembrem, ó, tem que ser válida essa razão do aspecto aqui da geometria. Se não for válida, não pode utilizar isso. Vimos essa técnica da imagem especular, que é aquela que a gente multiplica por 2. É como se tivesse um espelhinho ali na parte de baixo. Fizemos exercício sobre isso também, que a gente multiplicava por 2. Como que a gente calcula a perda de pressão? Pegamos os valores naquelas tabelas, multiplicamos pela pressão de velocidade, que a gente sabe exatamente como é que calcula. Pressão estática também, conseguimos calcular, fizemos bastante exercício aí. Coeficiente de entrada para captor, cada um desses aqui tem algum. Se for esse tipo de coifo aqui, que tem um certo ângulo, tem, de acordo com o ângulo, qual que é a perda de carga, a perda, o fator de captura. Vimos qual que é esse efeito aqui, da supressão da contração, que é aquela vena contracta. A vena contracta, o que acontece, né? Por isso que a gente utiliza aquela técnica da imagem especular também. Como que era o projeto de captores? Primeiro, a gente enclausurava a nossa operação, retirava desse captor enclausurante tudo aquilo que fosse necessário para ter acesso, também afastava o mínimo possível o seu captor do seu contaminante, estimava a vazão, fazia modificação, e assim a gente fazia o nosso projeto. Os processos a quentes também tinham um projeto específico para o captor, onde que a gente calculava de acordo com a altura. De acordo com a altura, a gente calculava o tamanho do nosso captor e a altura que ele ficava da fonte com a contaminação quando era processos quentes. Aqui a gente fez, acho que, exemplo também. Vimos aqui o que são os jatos planos de ar. Jato plano de ar é aquele que você não quer deixar vazar uma carga térmica ou também contaminante de um local para outro. É aquilo que você vê nas portas de shoppings, portas de farmácias, de lojas, para que o ar-condicionado lá dentro fique ligado e não fique perdendo carga térmica para o ambiente. Né? Então, você teria um custo energético muito alto se não tivesse isso. Então, vamos lá agora para o
Os equipamentos coletores. A gente viu que eles são conhecimentos conhecidos também como equipamentos de controle de poluição, ficam mais lá para o final do nosso processo de ventilação, servem para capturar o contaminante e não deixar que ele seja jogado na atmosfera livremente. Então, a gente quer evitar a poluição da atmosfera vizinha, evitar risco de fogo, recuperar o material particulado. Pode ser gás, vapor também, se ele tiver algum valor econômico. Por exemplo, se você tem um sistema de ventilação num local, sei lá, que seja muito tóxico e trabalhe com ouro, trabalhe com pedras preciosas, você quer dar uma olhada nessa ventilação aí para ver se sobrou alguma coisa. Então, você também trabalha aqui bastante na separação, com esteiras, com grãos, para você separar o seu material em tamanhos maiores, menores. Os mecanismos de filtragem tem o de impactação inercial, que é devido à massa, o de interceptação, que é através do impacto dele com alguma superfície, ou da difusão. Os tipos de elementos aqui na filtragem, a gente viu o filtro de mangas, que são essas mangas que têm essa armadura de aço. O ar vem aqui de fora para dentro e não de dentro para fora, para evitar um entupimento com sujeira aí dentro, por isso que fica de fora. Tem o filtro de planos, que é esse bem comumzinho aqui. Os mecanismos, tinha aquele de inércia, né, que é utilizado da própria massa do seu contaminante para que ele seja descartado. O da gravidade, a gente fez projeto disso também. O de lavador, que utiliza de gotículas de líquido para capturar os seus contaminantes. E o mecanismo de eletrostática, que carrega positivamente o contaminante e depois tem uma parte negativa que vai atrair ele, então você consegue fazer essa limpeza. Então, o nosso fator de escolha de um coletor vai ser qual o grau de purificação que você precisa. Você tem muito contaminante ali dentro da sua indústria, você não pode jogar ele na atmosfera, então você precisa de um grau de purificação maior. A concentração, distribuição da partícula, as propriedades físicas, propriedades químicas, a condição do ar, a facilidade de limpeza do seu coletor, fator econômico, quanto que ele custa, o método de eliminação. Então, fazendo todos esses fatores, tem essa tabelinha aqui para a gente utilizar, de acordo com a operação, o teor de carga e a poeira. Você vê aqui quais são os tipos de coletores que são indicados para você colocar no seu sistema. Vamos aqui, continuação. Como que a gente mede a eficiência de um coletor? É a massa que ele consegue coletar do contaminante, de acordo com a massa que entra. Conseguimos calcular a eficiência total, tanto em série quanto em paralelo. Se for em série é de um caso, se for em paralelo é de outro caso. Um aumenta a vazão, o outro não. Vimos aqui, então, primeiro, as câmaras gravitacionais, que utiliza da própria partícula que vai tender a cair aqui na parte de baixo, então vai ficar presa ali para a gente limpar. O projeto delas, como é que fazia, a eficiência dela também, fizemos exercício sobre isso. Tem os ciclones, que são equipamentos que utilizam da força centrífuga da partícula para eles serem capturados através de uma espiral que é formada ali dentro. Vimos aqui os fatores de projeto, como é que a gente calcula isso, os diâmetros, tamanhos, eficiência, os fatores aqui, para a gente multiplicar. Multiciclones são mais de um ciclone juntos, para que a gente tenha um efeito aqui em série e paralelo, se for o caso, para aumentar a eficiência desse seu processo.
Filtro de mangas é um mais simples também, que a gente utiliza do fluxo ali de fora que vem para dentro, que passa por esses filtros aqui, e depois de um tempo a gente vai lá dar uma batida para limpar isso. Então, dá para calcular a perda de pressão também, concentração. Os precipitadores eletrostáticos é aqueles que carregam a partícula primeiro positivamente, e você tem umas partes negativas que vão capturar essa partícula. É interessante esse caso, né, porque é muito eficiente, quase não dá manutenção, fácil de limpeza, só que é caro para você instalar, porque gasta energia elétrica também. Tem os tipos de precipitadores, né, para cada aplicação que você queira colocar. Tem os lavadores, utilizam gotículas de água ou de líquido para que você consiga capturar a sua poluição, o seu contaminante. Fizemos alguns exercícios que estão até aqui no slide. Projeto dos dutos agora. A gente viu que, ao contrário do que tem nas instalações para o ar de conforto, aqui a gente pode trabalhar um pouco mais com o nível de ruído. Então, você pode ter uma vazão maior, um ruído maior, porque é um ambiente de industrial, e não um ambiente para o conforto. Só para o conforto, né? Ok, então a gente utiliza aqui inicialmente qual que é a velocidade recomendada para dimensionar o nosso duto. Está aqui as velocidades, qual o tipo de contaminante. E a gente vai calcular quais são as vazões desses dutos, através da nossa fórmula fundamental aqui. E a partir disso a gente dimensiona o nosso tubo. Pode ser A, B ou C, dependendo do que você escolha, se for um contaminante não abrasivo ou que seja abrasivo, em algumas condições, você tem que olhar nessa tabelinha. E a partir disso você determina qual que é a bitola, a espessura do seu tubo para resistir a essa condição do contaminante. Vimos aqui que alguns detalhes de acessórios a gente tem que levar em conta também. O fenômeno desses acessórios podem acontecer isso aqui que a gente vê, que é a corrosão do material, porque a acumulação de contaminante em acessórios, então a gente tem que evitar ao máximo colocar acessórios. Vimos aqui como é que eram projetados os dutos de descarga. O que era a porta de inspeção, que era simplesmente para ver se está ok, se não está entupido, porque a gente possa limpar também, se for o caso. Tem o tipo de balanceamento com registro, então a gente consegue controlar o nosso sistema com os registros para você abrir e fechar para controlar a vazão, de acordo com o que você queira. Esse é o mais simples. E tem aquele calculado pelo balanceamento estático. Você faz o diferencial das pressões, utiliza a vazão inicial, e a partir disso aqui, você calcula qual é o melhor para o seu caso, né? O mais simples sempre vai ser o de registro. Só que esse aqui você faz um projeto bem específico que o trabalhador não vai conseguir modificar, nem se tentar. Beleza, esse aqui é um exemplo. Vamos lá. Ventiladores. A gente viu que são estruturas mecânicas, para a gente converte um tipo de energia em pressão de ar. A gente vai fazer o fluxo de ar sair de um local e para o outro, né? A gente calcula, então, qual que é a vazão do ventilador, que é interessante para a gente, e o que mais? A pressão total, que vai ser a diferença de pressão
da saída e na entrada. A pressão de velocidade e a pressão estática. Cada uma delas aqui a gente tem uma forma de calcular e medir também. A pressão total a gente mede assim, a pressão estática de outra forma. Conseguimos calcular qual que é a potência que precisa ter no eixo do ventilador. Então, essa potência aqui é aquela potência que você dimensiona, gente. Se o seu eixo do ventilador está conectado diretamente no motor, é exatamente essa potência aqui, ó, que você dimensiona para o seu ventilador. Nível de decibéis, para ver se está de acordo com a norma aceitável. As curvas de um ventilador, né? Tem a lei dos ventiladores, quais são os tipos de ventiladores, para que eles são utilizados. Tem os ventiladores centrífugos, tem os ventiladores axiais. Então, aqui no caso, um ventilador centrífugo de paraxial, para que ele é utilizado? Ele é mais robusto, só que ele gasta muita energia também, não é tão eficiente. Tem o ventilador centrífugo, só que de pás inclinadas para frente, que também não é tão eficiente, mas tem o de pás inclinadas para trás, que ele já é mais eficiente, que é esse caso aqui. Temos os ventiladores axiais por propulsor, que são os mais simples de todos, mais simples de dimensionamento e compra. Temos os ventiladores de tubo axial, que são um pouquinho mais eficientes daqueles outros aqui, porque tem um efeito aerodinâmico melhor. Vimos aqui as leis dos ventiladores, de associação de cada um deles. Qual que é o melhor ponto para a gente trabalhar? Que é com uma certa diferença de pressão e uma certa vazão, que é essa vazão de operação. Aqui é o melhor ponto. Fora disso, não é o melhor ponto. Espera aí, gente. Só já volto. Vimos aqui qual era o efeito de colocar dois ventiladores em série. Vazão é a mesma, a pressão aumenta. Ou dois ventiladores em paralelo, que a gente tem uma vazão duplicada. E na aula passada, eu lembro que vocês viram muito bem como é que a gente controlava os contaminantes que são jogados na atmosfera. Então, qual que é o nível de diluição deles na nossa atmosfera? Como que a gente calcula a concentração numa distância específica da sua chaminé de despejo? Então, a partir disso, a gente consegue ver se a vizinhança também está segura, assim como a sua fábrica. Então, utilizamos esse modelo aqui de Pasquier-Wilford. Calculamos o tamanho da chaminé. Utilizamos aqui o fator de insolação, o tipo de categoria da velocidade aqui de instável ou estável. E depois disso tudo, a gente calculava, através dessas curvas, da distância que a gente queria calcular a nossa concentração, a gente conseguia determinar a concentração num certo local. E foi isso tudo, a matéria. Foi até rápida a matéria. 3 de
3 de novembro e ela está finalizada, porque semana que vem vocês têm uma palestra nesse dia 10. Então provavelmente não temos aula no dia 10. E dia 17 já é a prova de vocês, se não me engano. Então, dia 17 é a prova. E dia 1º é a apresentação dos trabalhos. Lembrem disso, dia 17 já é a prova colegiada. Eu deixei escrito tudo lá no plano de aula, agora está certinho lá como é que vai ser. A aula que vem, provavelmente, vocês não têm por causa da nossa palestra. E eu peço que vocês participem e perguntem, porque é gente legal que a gente trouxe. Então, essa da semana que vem vai ser um engenheiro da Renault. Então, é bem legal de perguntar como é que ele está lá. E ainda coordenando os projetos da Renault. Ó, não fala mal de Renault. Renault é muito melhor que Citroën e Peugeot. É outra história. Renault está no nível acima. Eu acho Renault melhor que Fiat. É. A pergunta para ele. Gente, é isso. Deixa eu interromper aqui a gravação. Ó, se inscreve no canal da Aljamin.